Então, assim, se ele pode ser preso hoje, claro que pode. Eu vou ler aqui um trecho da defesa do presidente Bolsonaro, que já está disponível. A defesa afirmou que o ex-chefe do executivo jamais considerou que estivesse impedido de conceder entrevistas. Segundo o documento, se a proibição se estendesse à transmissão ou transcrição das declarações, isso equivaleria, na prática, a vedar por completo a realização de entrevistas, já que o controle sobre a forma de divulgação do conteúdo não está sob responsabilidade do entrevistado, mas sim dos profissionais da imprensa. Agora, os advogados pedem esclarecimento sobre o alcance da proibição. Os advogados fizeram embargos de declaração, sempre quando há dúvida em relação a uma decisão judicial, é possível entrar com embargos, exatamente para dirimir dúvidas, caso não haja algum trecho claro, enfim. As medidas cautelares que foram colocadas sobre o presidente Bolsonaro são no sentido de restringir a liberdade dele de ida e vinda depois das 19 horas. Ele também não pode usar as suas redes sociais. Então, a decisão proibiu o uso da própria rede social. Não houve proibição de concessão de entrevista. As coisas, gente, estão sendo feitas de uma forma tão assodada, tão no impulso, que realmente é bastante óbvio que já deveria ter sido previsto. Ele vai poder dar entrevista ou não? Agora, se não há uma proibição claramente descrita na medida restritiva que foi imposta a ele, então liberado ele está. Se não há proibição, ele pode fazer. Sobretudo porque estamos falando de um direito constitucional. Agora, se o ministro vai ser minimamente coerente com a sua própria decisão, nós não sabemos, porque está bastante claro que não é mais com base na lei que esse processo está sendo tocado, é com base no fígado. É com um sentimento de vingança. É tanta vingança que se a gente pegar, por exemplo, o caso do presidente Lula, já condenado, já preso, ele deu mais de 20 entrevistas. Porque dar entrevista, poder falar, é um direito do réu também. Está dentro do bojo da defesa. É claro que a defesa do réu ela é assinada pelos seus advogados, mas quando se trata de um caso como esse, um caso que a sociedade se apropriou dele, discute sobre ele, é um mecanismo do réu se comunicar também com a sociedade. Então, é muito cruel ter retirado esse direito do presidente Bolsonaro. Na realidade, é cruel tudo que está acontecendo com ele, porque a gente precisa destacar. Ele, gente, não está respondendo a um processo porque desviou bilhões de reais. Ele não está respondendo a um processo porque ele favoreceu empresas. Ele não está respondendo a um processo porque ele se omitiu ou ele se furtou algumas das suas responsabilidades como presidente da República. Ele está respondendo a um processo sobre uma ficção que existe na cabeça doente de algumas pessoas. E a gente pode afirmar, peremptoriamente, é uma criação doente. Porque o tipo penal que o presidente Bolsonaro, um dos que ele está enquadrado, é a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, tá errado, a começar pelo foro também, porque ele não estava mais no rol do artigo 102, ele deveria estar na justiça comum. Então, assim, se ele pode ser preso hoje, claro que pode. A gente não está diante mais de um tribunal e de um juiz minimamente razoável. E aí o que eu me questiono, sabe, Tosi? Os demais ministros precisam se mobilizar internamente, porque, de fato, isso tudo está destruindo o STF. Será que eles não conseguem fazer nada para dissuadir minimamente o Alexandre de Moraes? Não é possível. Estão ferindo de morte o Supremo, o Judiciário e, consequentemente, o Estado de Direito no Brasil, em nome da vingança em relação ao presidente Bolsonaro.